Olá, meus queridos e minhas queridas do oitavo ano, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Infelizmente a gente não pode estar junto agora, né? Mas daqui a pouco a gente vai se reunir com certeza, se Deus quiser. No entanto, a gente precisa continuar, né? Então nós vamos começar a trabalhar aqui através dessas videoaulas. Eu espero que seja extremamente proveitoso, eu espero que a gente possa é, de certa forma eu daqui e vocês daí dialogar da melhor forma, né, e que o conteúdo possa ser bastante aproveitado, né, por todos nós. Bom, desde já eu deixo o meu contato, os pais de vocês têm, né, qualquer dúvida, né, vocês podem entrar em contato comigo no meu privado, no meu WhatsApp, tá bom? E dentro das minhas possibilidades, com certeza eu vou respondê-los, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar de onde nós paramos, né? Nós vamos iniciar agora o capítulo 3, né? Que tem por título América e Aspectos Naturais, né? Vamos lá, tá aqui. América e seus aspectos naturais. Vejam só, nesse capítulo nós vamos falar basicamente de 4 assuntos principais. Aspectos naturais, a gente vai falar sobre relevo, né, do continente americano, a hidrografia, o clima e a vegetação, né, do relevo. Pessoal, eu coloquei esse mapinha aí para vocês localizarem a América, o continente americano, né? Você tem o mapa mundi, né? E esse mapa colorido, né? Azul, eu acho que é rosa e amarelo, é o continente americano. O continente americano ele é dividido entre continente América do Norte, América Central e América do Sul, né? É um continente bastante extenso, né? Então ele acaba sofrendo interferência de todas as zonas climáticas que existem no nosso território, nosso planeta, tá bom? Quais são essas 3 zonas? Tá aqui: zona glacial ártica, que é aquela porção azul; a zona intertropical, que abrange basicamente a parte da América Central e uma porção da América do Sul, né? E as zonas temperadas, né, que estão aí. Bom, logicamente a gente vai ver isso mais para frente, né? Como isso influencia diretamente nesses 3 quesitos aí, nesses 4 quesitos, na verdade. Bom, nosso primeiro assunto vai ser logicamente o que? O relevo. Ai meu Deus. O relevo americano. Uma falha porque a gente está aprendendo, né? Mas vamos lá. O relevo americano. Como eu disse para vocês, o continente americano ele ocupa todas as zonas climáticas do planeta, devido à sua extensão latitudinal, né? O relevo da superfície terrestre resulta da ação conjunta de fatores internos e externos que atuam sobre a crosta terrestre. Pessoal, o que quer dizer isso? Basicamente, nós moramos em cima de placas, né? E essas placas, chamadas de placas tectônicas, elas moldam o relevo, né? Elas transformam o relevo, modificam a todo momento. O relevo que nós conhecemos hoje, ele já foi de um tipo, né? Hoje é desse tipo e provavelmente, futuramente nós não estaremos aqui, mas continuará mudando, né? E quais são esses fatores? Existem os fatores internos ou endógenos, né? E fatores externos ou exógenos. O que seriam esses fatores internos? É o tectonismo, terremoto, vulcanismo, né? São aqueles fenômenos que ocorrem no centro da Terra, né? Na parte interior da Terra, do planeta Terra. E os fatores exógenos são aqueles fatores que estão aqui mais palpáveis, mais visíveis, né, para nós, que é a chuva, que é o vento, rios, mares, gelo, neves e nós os seres vivos, né? Vê só, tudo isso modifica o relevo, né? Tem influência direta na formação e na estruturação do relevo, tá bom? Vamos continuar. Vê só,
Para falar um pouquinho sobre como nós chegamos a este ponto, como chegamos ao relevo que nós temos hoje, a gente precisa entender um pouquinho como esse processo ele veio sendo, como ele veio acontecendo ao longo de bilhões e bilhões de anos. Para você entender isso, você tem que ver assim. Essa imagem, ela mostra o centro da Terra, né? O núcleo interno, o núcleo externo, o manto inferior. E a crosta terrestre, ela é esse pedacinho, né? Não dá para me apontar para vocês, mas é um pedacinho da superfície. É como se fosse a pele da Terra, né? Uma casquinha da Terra, certo? E aí, aqui dentro acontece um fenômeno de correntes de convecção. O que é isso, Rafael? Muito simples. O calor, né? Ele faz com que esse manto, né? Esse manto inferior, né? Ele se movimente cotidianamente, a todo momento ele está em movimento. Com as partes mais quentes que estão no centro, né, elas são postas para cima, porque as correntes elas se movimentam dessa forma, assim, certo? A parte quente esquenta, né, aqui no centro, numa parte mais interna, e aí ela é posta para cima, se resfria e volta, entendeu? Então fica nesse movimento. E essas correntes de convecções, elas fazem com que a crosta ela esteja cotidianamente em movimento, né? Isso faz com que haja os deslocamentos das placas tectônicas e logicamente vai ter terremotos, né? Os vulcões eles se mantêm ativos justamente por causa dessa dinâmica, tá bom? E tudo isso influencia onde? No relevo, né? A gente vai ver mais pra frente. E aí vale a pena te falar, não sei se vocês já ouviram falar, com certeza acho que sim, né? Da deriva continental, que é a formação dos continentes, né? Então, bora ver aqui. Próximo. Nature and God, because only then does one feel that all is as it should be and that God wishes to see people happy amidst the simple beauty of nature. E aí, gostaram do vídeo? Espero que sim. É um vídeo mais para ilustrar essa questão da deriva continental, né, e como foi formado os continentes, tal qual conhecemos hoje, né? Então, assim, esse movimento de placas, além de ter dado origem ao bloco continental americano, ocasionou profundas alterações em suas formas,
A mais significativa delas foi a formação de grandes cadeias montanhosas em todo o oeste do território americano, há 65 milhões de anos, na era Cenozoica. Bom, eu listei 3 aí, só que tem mais, né? Quais seriam essas 3 que eu julgo como principais? Serra Madre Oriental, Serra Madre Ocidental, Cordilheira dos Andes. Bom, a Serra Madre Oriental, ela fica mais ou menos ali ao norte, né? Pegando um pouco do Canadá, pegando um pouco dos Estados Unidos, né? Bem ali nessa cadeia de montanhas ali, na porção norte do continente americano. Mas descendo um pouquinho, mais chegando ali ao sul dos Estados Unidos, chegando um pouquinho ali no México, você tem a Serra Madre Ocidental, né? E a nossa, aqui na América do Sul, a Cordilheira dos Andes, né? E como é que foi formado? A gente acabou de falar de deriva continental. Basicamente, né, eu preciso falar para vocês que aqui é um encontro de 2 placas tectônicas. Quais são elas, né? Aquela na qual o nosso Brasil está inserido, né? Nós estamos sobre a placa sul-americana, né? E aqui um parênteses rapidinho, nós estamos completamente sobre a placa sul-americana. Isso faz com que nós não tenhamos, não soframos diretamente, assim, de uma forma bem direta, com terremotos, né? Com vulcões, entendeu? No entanto, bem do nosso lado aqui, nesses países como Chile, como Equador, como Colômbia, Peru, eles estão no encontro ou sob a placa de Nazca, né? Essa placa, ela se encontra com a placa sul-americana, e aí o encontro dessas placas no movimento convergente, né? Elas convergem. Quando há esse encontro, as placas elas acabam formando essas cadeias justamente nesse encontro, né? Ao soerguimento do relevo, e aí você vai ter essas formações rochosas, né? O que é importante dizer é que, por mais que nós não soframos diretamente com isso, já existem alguns relatos em Manaus, Mato Grosso. Eu já li alguma coisa a respeito que já sofreram com terremotos de 4 pontos na escala Richter, que vai até 9, se eu não me engano, né? Então, assim, para vocês verem como essa deriva continental, o tectonismo, ele influenciou diretamente na formação do relevo americano, do continente americano, né? Então, vamos lá. Isso a oeste. Planaltos e formações montanhosas antigas. O relevo é determinante para a aridez dos planaltos do oeste dos Estados Unidos e do México. Isso ocorre porque a oeste da América do Norte é atingido por ventos quentes e úmidos vindos do Pacífico. Olha só, ele está falando de uma região bem desértica, né? E ela é desértica por influência diretamente do relevo. Vê só, vem ventos com umidade do Oceano Pacífico, né? Chegam ali naquela região, México, daquelas cadeias de montanhas ali que a gente chama de serra. Deixa eu só colocar aqui. Serra Madre Oriental, né? Aí esses ventos, eles não, quando eles encontram essas cadeias montanhosas, eles não conseguem transpor, levando toda a umidade que normalmente eles trazem do Oceano Pacífico. Então, quando o vento passa, né, o vento leva pouquíssima umidade, e, consequentemente, essa umidade não chegando no outro lado da montanha, o clima vai ser extremamente seco, desértico, né? Tá bom? Então, por esse motivo, você está vendo essa imagem aí de uma região bem seca, né? Bom, a leste, né, do outro lado, né, os destaques são os montes Apalaches, né?
Planalto, aí tem alguns destaques aí para o Planalto Laurentiano, no Canadá. Monte Apalaches, nos Estados Unidos. Tem o Planalto Brasileiro, Planaltos e Serras do Atlântico Leste, Sudeste, Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar na Serra Mantiqueira, ali em São Paulo, né? E tantas outras que existem aqui no nosso território, né? E aí a gente pode destacar aqui, certo? Pronto. Bom, aqui você tem uma imagem, né, que ela é ilustrativa, ela quer ilustrar basicamente o perfil leste-oeste do relevo no continente americano, né? O perfil do relevo ele consiste em um corte imaginário, né, de uma região no sentido longitudinal ou transversal, para representar o contorno do relevo na porção do terreno por onde ele passa, né? Por mostrar a silhueta de montanhas, vales, depressões e outras formas de relevo, essa representação é muito importante para o estudo do relevo de uma região. Você consegue identificar na porção oeste justamente aquela formação das serras, da Cordilheira dos Andes, né? Essa porção mais íngreme formada justamente por causa desse encontro de placas, né? Então, e quando você vai mais para leste, né, você consegue ver as planícies, né? As planícies que é um relevo mais sem tanta variação assim em altitude, é mais plano, né? E aí você vê os montes, né? Os montes na América do Norte, na América do Sul você vai ter os planaltos, que são muito similares, né? São muitas formações muito similares, né? E aí, quando você vai chegando mais para o litoral, você vai ter as planícies litorâneas em ambas as partes, né? Então vamos lá, continuando. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre hidrografia. Hidrografia da América, né? Hidrografia da América. Bom, basicamente você vai ter 4 vertentes, não esqueçam, 4 vertentes para poder estudar a hidrografia da América. Quais são as 4 vertentes? Deixa eu ler as minhas anotações. Né, você vai ter a vertente do Ártico, né? Vertente do Pacífico, vertente do Golfo do México e a vertente do Atlântico, né? São as 4 vertentes para você entender a hidrografia da América, do continente americano, né? Então vamos lá, a primeira delas é a vertente do Ártico, que ela é formada basicamente por rios de grande volume, né? Porém permanecem congelados quase um ano todo devido ao frio polar. Exemplo, o rio Mackenzie no Canadá, ou seja, vai estar mais ali ao norte da América do Norte, né? A próxima, aí uma imagem, né? Uma imagem ilustrativa, mostrando, aí eu não sei como é o nome desses animais, e eles caminhando sobre o rio congelado. A vertente do Pacífico, essa vertente agrupa os rios que nascem nas montanhas do oeste, né, naquelas serras que eu falei lá, nos Andes. Nos Andes não, na Cordilheira dos Andes, isso. Nasce no oeste e desaguam no Pacífico, devido à proximidade do litoral. São rios curtos, possui alto potencial hidrelétrico, como por exemplo o Rio Colorado nos Estados Unidos. E aí você tem a imagem de uma hidrelétrica feita no Rio Colorado, né? Vamos continuando aqui. Vertente do Golfo do México forma a maior bacia hidrográfica da América do Norte. Os rios dessa vertente nascem nas terras altas das montanhas rochosas a oeste ou dos montes Apalaches a leste, né? Constitui rios de planícies mais lentos e largos, bons para a navegação, por exemplo, o rio Mississippi. Aí o rio Mississippi, né? Nos Estados Unidos. E nós temos aqui a vertente do Atlântico. Devido às vastas planícies, essa vertente se caracteriza pelas grandes bacias hidrográficas, por exemplo, a bacia do rio Amazonas, né? Aquela que nós estamos envoltos, né? Nós
aqui de que nós estamos vivendo. Nós vivemos aqui, então nós estamos nessa bacia hidrográfica. Vê só. Aqui tem uma imagem mostrando justamente a bacia do rio Amazonas. Aqui, essa imagem ela mostra o encontro das águas ali em Santarém, né, entre o rio Tapajós e o rio Amazonas, né, mas que fazem parte da mesma bacia hidrográfica. Tá ok? Bom, gente, eu agradeço a vocês, né? Chegamos aqui ao final dessa primeira aulinha. Qualquer dúvida, como disse no início da aula, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Vou deixar aí 4 questões para vocês resolverem. Espero que vocês resolvam, porque eu vou corrigir, né? E lembre-se que tudo isso faz parte do processo avaliativo, tá bom? Então, até a próxima.